E essa ação que o procurador-geral entendeu, que tinha o mesmo análise de pensamento do nosso nobre advogado dessa casa, essa ação que ele entrou, a ação foi declarada ação direta de inconstitucionalidade, essa ação foi julgada improcedente. Ela foi julgada improcedente. Inclusive tem uma ementa, que é o resumo do julgado, onde fala o seguinte: no caso, isso no Supremo Tribunal Federal. Inclusive hoje, sentamos eu, o vereador Criolo, o vereador Vinícius, o vereador Gustavo, inclusive o vereador Janot, sentamos a respeito, conversamos a respeito desse projeto, e aqui fala muito bem dessa decisão. Há, no caso dos autos, inviabilidade de competição. Isso quem está falando é a decisão do Supremo Tribunal Federal. No que decorre a inexigibilidade de licitação, artigo 25 da lei. O loteamento há de ser regularizado mediante a venda de lote a quem estiver ocupando. É o caso específico. O pessoal do Alto Mar está ocupando, do Esplanada está ocupando os imóveis. Por isso que essa inviabilidade de licitação. Consubstancia a hipótese de inexigibilidade no artigo 25, como muito bem foi o parecer das comissões, foi muito bem exarado pelas comissões, muito bem explicado. Inclusive, é uma matéria complexa, mas é uma matéria que já foi decidida através de voto. Decidida no Supremo Tribunal Federal. Não é parecer, não é coisa já decidida e votada. Inclusive fala, ela é tão complexa que é o seguinte: decisão, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, conheceu da ação dos autos, ele conheceu os autos, e por maioria julgou improcedente a ação de inconstitucionalidade, porque o procurador-geral achou que era inconstitucional, como o nosso nobre advogado achou também. Só que o procurador-geral, essa ação dele caiu por terra. O tribunal, por unanimidade, conheceu a ação direta e, por maioria, julgou improcedente a ação desse procurador-geral. Vencido os senhores ministros Joaquim Barbosa, o relator, e Ricardo Lewandowski. E que eles foram a favor do procurador-geral. E os demais ministros foram a favor, declararam realmente que igual aqui, a ação direta de inconstitucionalidade foi julgada improcedente. Eles foram contra essa ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que era constitucional. Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão foi agora, não é agora recente, né? Foi agora em 2007. Inclusive, além dessa decisão do Supremo, tem um acórdão, acho que está na mão de cada um de vocês, tem o voto de cada ministro, inclusive muito bem fundamentado por cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Eu não tive a oportunidade, depois disso, de conversar com o nosso advogado a respeito dessa decisão do Supremo. Inclusive também tem um parecer de advogados. Tem um parecer do Dr. Kilder falando da legalidade desse projeto. Tem um parecer jurídico do Dr. Magno também falando da legalidade do projeto. Esse parecer é muito bem fundamentado pelos dois advogados. Por isso, em aprovando esse projeto, amparado pelo Supremo Tribunal Federal, amparado por pareceres de advogados, acompanhando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que inclusive foi tudo votado, decisões do Supremo, que cada um de vocês tem na mão de vocês, não é eu que inventei, não é nenhum jurista que inventou, é votado no Supremo Tribunal Federal. Com isso, nós estaremos corrigindo, igual foi muito bem falado na justificativa do projeto, foi muito bem, muito bem escrito no parecer das comissões.
Em aprovando esse projeto, os moradores desses bairros citados, que é a Esplanada, o Otumar e o Esperança 2, eles vão pagar um valor muito menor, questão de R$200 a R$400, para que possam passar suas escrituras. Que no caso de hoje tem que pagar de R$4 a R$5 para que possa passar as escrituras. É um projeto de grande importância, um projeto que está assegurado pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, meus senhores vereadores, minha senhora vereadora, eu peço encarecidamente, de acordo com a lei, de acordo com o que fala o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o Senado, que aprovou regras de regulação fundiária, o Senado aprovou, autorizando sim a venda no valor simbólico sem licitação, inclusive está de posse de cada um de vocês vereadores. Além disso, do Supremo, o Senado aprovou também. Por isso, realmente eu não vou discordar, hora uma, não vou, como disse, não vou, respeito a opinião do advogado, inclusive, igual muito bem disse, estou sendo até repetitivo, alguns ministros do Supremo foram seguir a mesma tese do nosso advogado, mas a maioria dos ministros do Supremo não seguiram a tese do nosso advogado. E eu queria pedir a atenção especial de vocês, no sentido de, em estar votando esse projeto, nós vamos estar dando um passo muito grande, ajudando nós vereadores, nós 13 vereadores, estaremos ajudando muito todos os moradores desses bairros. Nós vereadores vamos ficar para a história de Arcos, ajudando, nós 3 vereadores, ajudando os moradores do Otto Maia, porque isso aqui é um projeto que merece a atenção de todos os vereadores. Nós todos os vereadores vamos ajudar os moradores do Otto Maia, do Esplanada e do Esperança 2. Isso não sou eu, não. Nós 3 vereadores estarão dando um passo muito grande para ajudar o pessoal desses bairros citados. E peço encarecidamente o voto favorável de vocês. Muito obrigado. Mais alguém deseja fazer algum comentário? Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse processo, diante da importância e a qualidade e a quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas. Eu, como presidente da Comissão de Obras, eu gostaria de pedir vista desse processo. Pois bem, o vereador Criolo, como não é membro da comissão, né, não assinou o parecer das comissões, é concedido então ao vereador Criolo vista desse projeto de lei número 2440, alterações, né? Dispõe sobre alterações à lei 2440, de 20 de outubro de 2011, e dá outras providências. Concedido vista ao vereador Criolo. Nesse momento, nós vamos passar aqui a indicação do vereador Genorinho. A indicação até mesmo conjunto com o vereador João Pedroso. Câmara Municipal de Arcos, até solicitando a solicitação de o que sempre nos honra com sua presença aqui. Câmara Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, assunto faz indicação. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve requer de Vossa Excelência, depois de ouvir da casa, seja encaminhada a seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Roberto Alves da Silva, prefeito municipal de Arcos, Minas Gerais. Atendendo pedidos da população recorrente, solicito do Executivo que expeça ofício ao governador do Estado ao governo do Estado de Minas Gerais e ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitando o aumento do efetivo da Polícia Militar em nossa cidade. Com o desenvolvimento da cidade, aumenta a população, aumenta também o número de ocorrências policiais, porém ainda é pequeno efetivo da Polícia Militar para atender todas as ocorrências. São constantes as reclamações com relação à demora dos atendimentos policiais. Muitas vezes não existem viatura e policiais disponíveis para a realização ao atendimento, uma vez que estão atendendo outras ocorrências. Sendo assim, necessário se faz o aumento do número de policiais para atender toda a demanda e proporcionar mais segurança para todos os cidadãos. Arcos, 11 de junho de 2013,
vereador José Genor da Silva, e depois eu peço que o vereador João Pedroso assine aqui também. Obrigado. Acho que não há mais nenhuma indicação, né? Nessa noite. Fica aberta a palavra franca dessa noite. Ceder a palavra ao vereador Eduardo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cidinha, plateia presente, ouvintes da Rádio Cidade, internautas, boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar o prefeito municipal pelo gasto de R$200 mil com UTI imóvel. Isso aí realmente a gente aqui, né, Cidinha? Eu já pedi desde o outro mandato, mas não tive a felicidade, mas agora esse prefeito, ele sabe da área da saúde, como mais que todos, né, como médico, e resolveu gastar esses 200 mil. Eu acho que é um início para o melhor da nossa saúde aqui em Arcos. No outro momento, senhor presidente, gostaria aqui de deixar, né, as minhas homenagens ao ex-vereador José Correia Filho, conhecido como José do Deca, que morreu ontem e foi enterrado hoje. Foi vereador por 6 anos, no mandato, primeiro mandato do Plácio Ribeiro Vaz, de 83 a 88. Esteve nessa casa durante 6 anos. Não quis passar na Câmara, igualzinho muitos me perguntaram, né, no velório, até na rua, porque ele, vereador, todos passam, mas era um pedido dele de não passar. Ele, né, nasceu dia 18/6/1944, era filho de José Correia da Silva e Conceição Olímpia da Silva, né, pessoas humildes desse município. Era muito amigo da minha família, os pais do Sozé. Sua mulher, Rosária Correia da Silva, uma esposa exemplar, muitos anos de casado, pessoa que até hoje trabalha, pessoa humilde. Todos nós, vereadores aqui, estamos sentindo, né, desde já, sua ida. Deixaram os filhos, Hugo, Roseli e Raquel, 3 filhos. Aqui na Câmara participou de vários projetos de leis, resoluções, indicações, que, né, realmente na época era 15 vereadores, isso no 1983. Olha para você ver quantos anos atrás era 15 vereadores naquela época, e a Arcos já era um tumulto danado. Então foi uma pessoa muito humilde, ajudou muito o povo, tirava do seu dinheiro, se não me engano, todo o mandato dele aqui foi doado, o seu salário para o asilo. Né, eu tenho que saber disso. Eu acho que ele passou o mandato inteiro fazendo doação do seu salário. Então, deixa aqui um abraço a toda a sua família. E nós, demais vereadores, que se tivesse passado aqui hoje, eu sei que todos viriam aqui e cada um ia fazer sua homenagem. Então, deixa aqui, né, peço ao presidente dessa casa, a secretaria dessa casa, que manda ofício, né, a família do José do Deca, pessoa humilde e que partiu, e que Deus o proteja onde quer que esteja. Muito obrigado, boa noite a todos. Conceder a palavra ao vereador Willy. É justa essa homenagem, Eduardo. Você falou do Zé do Deca. Eu me lembro dele, coitado, no velório da minha avó. Ele fez uma homenagem para ela na hora lá. Quando eles eram pequenos, falando dos irmãos deles, tudo passando fome. Meu avô, João Cuca, minha avó Margarida, acolhia a família deles e levava ela para casa lá. Então ele fez uma homenagem muito bonita para minha avó nesse dia. E no dia que meu pai morreu, aí você vê, dia 19, conversei com ele dia 20. Tem 20 dias. Ele parou, perguntou para meu pai, começou a chorar lá na avenida, em frente à Casa das Tintas. Então, 20 dias depois, Deus chamou o Zé Deca, e que Deus tenha um bom lugar para ele e que conforte a família dele. Isso aí, muito obrigado. Conceder a palavra ao vereador Claudinho. Senhor presidente, senhores vereadores,
eu volto a falar a respeito do... Inclusive, o nosso prefeito, acho que nós deveríamos reunir urgentemente com o prefeito municipal, no sentido, ele está avaliando os imóveis de Arcos no valor real. Isso, nós teríamos, ele teria que mudar isso, poderia mudar de maneira gradativa, no espaço de 5 a 10 anos, se ele aumentar colocar o valor real dos imóveis e não o valor venal, e não, além de, se não olhar o valor de mercado, se ele olhar esse valor de mercado dos imóveis de Arcos hoje, e não o valor venal, de imediato, quem paga, o ano que vem, quem paga R$200 de IPTU, vai pagar R$2.000 de IPTU, R$2.500, isso o ano que vem. Inclusive tem casos de passar escritura, gente que tem escritura, está tendo que fazer contrato de compra e venda, nós estamos voltando na idade da pedra. Inclusive o vereador Jamir, né, se assim ele me permitir, né, não sei se ele não me deu procuração para falar por ele, né, me parece que passou por uma situação constrangedora nesse sentido, se depois ele pode até explicar melhor, mas o que está acontecendo, toda escritura, toda venda de imóvel, se for avaliada, pagar o imposto, já paga muito valor alto lá. Você vai no cartório de imóveis, você paga um valor absurdo. Você vai no outro cartório, mais absurdo. E isso no valor menor, no valor venal. Se for avaliado no valor de mercado, aí vocês podem ter a certeza absoluta que a população de Arcos está perdida. Não só quando for passar a escritura, como no IPTU do ano que vem. E se nós não chamarmos o prefeito para conversarmos com ele a respeito disso, para ele mudar a sua ideia, isso vou bater na tecla até o fim, porque isso, ele fala que está deixando de receber receita. O que acontece? Isso, não vou discordar dele não, isso tem que ser feito, mas de maneira gradativa, isso no espaço de 5, 10 anos, isso não pode aumentar de uma hora para outra, que ninguém de Arcos dá conta, é um povo assalariado. Se isso acontecer, eu falei semana passada, e volto a falar de novo, espero a união de nós vereadores, 3 vereadores, reunimos com o prefeito o mais urgente possível, porque essa prática já está acontecendo em Arcos quando vai passar a escritura de imóveis. Se nós vereadores, que somos aqui eleitos pelo povo, defensor do povo, se não fizermos nada contra essa atitude impensada, a população de Arcos vai se revoltar contra a Câmara e principalmente contra a Prefeitura. Invadir aquela Prefeitura igual estão invadindo prefeituras em outras cidades, se caso acontecer do jeito que está acontecendo. Isso já está sendo praticado, gente. Já contratou até uma comissão para avaliar isso. Isso é coisa grave, é gravíssima. Nós temos que sentar com o prefeito para tentá-lo impedir que faça isso de forma imediata. Isso tem que ser de forma gradativa. Nós, vereadores, sequer fomos consultados, porque vem vários projetos nessa casa, vários projetos, até hoje nós aprovamos todos os projetos de iniciativa do prefeito, não negamos nenhum projeto, e pretendemos aqui estar unidos para ajudar o nosso povo de Arcos, o que for bom para Arcos, tenho certeza que nós 3 vereadores estamos prontos para aprovar. Agora, esse caso em questão é grave, nós temos que chamar o prefeito, urgentemente reunir com o prefeito para que ele mude de ideia, inclusive parece que já assinou até portaria, decreto a respeito disso. Isso é grave e nós não podemos deixar isso acontecer. Eu sei que é de iniciativa do prefeito, mas o prefeito sempre está precisando da Câmara. Ou ele acaba com esse projeto, ou nós vamos ver o que vai fazer. Ou ele acaba com essa ideia absurda de sacrificar o povo de Arcos, o povo sacrificado, aumentando IPTU, aumentando impostos, que quando você vai passar uma escritura lá no cartório do rombo, você paga absurdo. Isso não paga, não é à vista, não, é adiantado. Se não pagar adiantado, daqui 30, 40 dias você vem aqui receber, mas você paga adiantado, nem à vista. Você vai no outro cartório, paga isso, paga isso. Isso no valor hoje. Agora você imagina se
se persistir essa ideia de valor real. Aí sim o povo de Arcos, inclusive o setor imobiliário de Arcos, está parado, vai parar tudo, devido a esses altos custos para se passar uma escritura. O que eu estou fazendo já está sendo praticado em Arcos. O ano que vem o IPTU tem medo. Quem paga 200 vai pagar 2.000. E assim por diante. Devemos sim, eu queria pedir ao presidente, pedir nós vereadores, que uníssemos nessa causa comum. É um caso de nós 3 vereadores, temos que unir e chamar o prefeito para conversar, para tentar impedi-lo de fazer coisa absurda nesse sentido. Pode até fazer, mas de forma gradativa. É isso que eu tenho a dizer, prefeito, senhor vereador, senhor presidente. Me desculpe que eu me alonguei, e de certa forma já fica até, de certa forma, contrariado com certas atitudes, e sequer o prefeito chamou os vereadores para conversar a respeito sobre esse projeto, sobre essa ideia. Nós estamos aqui, é um poder legislativo e merece respeito. Nós merecemos respeito, sim, e nós devemos respeito à população de Arcos, ao povo de Arcos. Por isso que devemos unir forças e tentar convencer o prefeito de parar com essa ideia. Essa ideia que vai sacrificar o povo de Arcos. Claudinho, se me permite. Pois não. Parece que hoje eles têm uma base de preço de R$7.000 de imóveis, lote, de tudo, né? Você já tem conhecimento, se já foi aumentado esse valor já, de imediato? Já aumentou? Porque hoje o ITBI, a média que eles colocam é R$7.000, o máximo. E eu fiquei sabendo mesmo que ia colocar 60% do valor real. Ou seja, uma casa que eles avaliam hoje, um lote de R$7.000, se ele vale 100 mil, ele ia ser avaliado em R$60.000. Então o ITBI ia pagar relacionado a R$60.000. Ou seja, aí ninguém dá conta mesmo. Você sabe se já está cobrando já nisso ou não? Com relação ao IPTU, vai ser o ano que vem. Agora, com relação às escrituras das pessoas que estão tendo que passar suas escrituras, comprar imóveis ou vender, eles estão tendo que pagar altos custos, já são altos, estão tendo que pagar custos ainda mais altos para passar a escritura. A pessoa já tem escritura e estão obrigando ele a fazer contrato. Contrato de compra e venda da pessoa que já tem escritura registrada em cartório, é escritura. Está falando que tem que fazer contrato. Parece que nós estamos dando a parte de tartaruga, ou então igual rabo de cavalo, crescendo para baixo. O executivo, esse aumento ele pode fazer por conta própria, não precisa passar pela Câmara, não? Não precisa ser aprovado, não? O executivo tem o poder de aumentar isso por conta própria? Infelizmente, ele pode sim, mas só que ele tem que ele tem que contratar uma comissão de avaliação. Essa comissão de avaliação tem que fazer toda uma avaliação mapeada da cidade, né, de acordo com os valores de cada. Isso demora mais tempo. Só que antes dessa avaliação, dessa comissão de avaliação, eles já estão sendo cobrados em escrituras. Vocês podem ir no cartório do Rômulo e outros cartórios para esses altos preços, esses valores reais já estão sendo cobrados, atuais. E o pessoal já está, o setor imobiliário de Arcos está parado, está estagnado, assustado. Inclusive, eu estive com o doutor Henrique, que é engenheiro, arquiteto, estive com outras pessoas que medem nessas áreas, inclusive ele é o engenheiro da obra que eu estou fazendo, e ele simplesmente chegou perto de mim: o que vocês estão fazendo na Câmara de Vereadores? Aprovando isso em valor real? Não passou nada pela. Aí eu expliquei para ele: não, doutor Luiz Henrique, não foi passado pela Câmara, isso é iniciativa do prefeito. Porém, o prefeito tem que fazer isso de maneira gradativa. Se ele está fazendo de maneira agora radical, de imediato, ele está totalmente errado, mas isso não passou pela Câmara. Eu falo por todos os vereadores, não passou isso pela Câmara e não vai passar, e não precisa passar. Só que nós temos que unir forças, se nós não temos poder de voto para não deixá-lo fazer isso, nós temos forças para conversar com ele e tentar mudar de ideia, fazer com que ele mude de ideia. Porque ele está sempre precisando da Câmara de Vereadores. Agora é hora também de nos ouvir. Entendeu? Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Varley. Presidente, secretário, demais vereadores, vereadora Cidinha, internautas, ouvintes da Rádio Cidade, e servidores da casa,
estão aí, né, com sono ainda, né? Me solidarizando, né, com o Claudinho. A gente não é bobo, de vez em quando a gente escuta alguma coisa aí relacionada a esse fato aí. E a gente sabe que Arcos, a inadimplência, né, com relação ao pagamento do IPTU é muito grande. E no início do ano eu escutei rumores que o Executivo queria estar aumentando a arrecadação do município, né? Às vezes pode ser um respingo disso aí que a gente está ouvindo aí. De uma maneira não aceitável, né? Porque se for pagar o valor mesmo que o Claudinho acabou de mencionar aqui, R$2.000, é só médico e engenheiro que vai dar conta de pagar. Isso aí, acho que tem que se repensar. A gente tem a obrigação, sim, de estar vendo isso, de estar procurando, de buscar, né, informações para que isso não aconteça. Porque se acontecer, com certeza a classe arcoense, no geral, vai estar lascada, né? E eu queria parabenizar, né, as emendas que aqui foram apresentadas hoje, novamente, né? Crioulo com a sua comissão, com a comissão, que visando, né, o produtor rural, as pessoas que realmente faz esse país crescer, né, faz esse país andar. E não esquecendo, né, do meu objetivo, dentro desse ano, eu descobri hoje, a gente ouve muito falar e a gente está sempre em atividade procurando saber o que está acontecendo. Eu descobri dados, né, alarmantes com relação à leishmaniose e fui informado de que há uma grande, não é epidemia, é outro nome abaixo lá que o rapaz falou para mim que eu não me lembro, mas que tem ela sim, que existe sim, né? Tem que existir essa preocupação, porque é um fato novo, é um fato desconhecido pela população, e às vezes as pessoas não dão, né, atenção para isso aí. Vou estudar mais um pouquinho, vou procurar mais para me pegar e trazer uns dados mais certos, porque eu acho que está faltando, né, interesse político, né, para que isso aconteça. Esse canil, definitivamente, ele vai ter que existir, queira prefeito não, queira prefeito sim, né? Queira ONG sim, queira ONG não, porque a saúde do ser humano é o que tem que prevalecer. A gente vê aí nesses canteiros, nas avenidas aí, até mesmo a quantidade de fezes de cachorro. Descobri hoje que o mosquito, ele gera ali, ele está ali, ele começa a se originar das fezes do cachorro. O cachorro é hospedeiro, né? É assim que o cachorro é picado pelo mosquito que foi gerado das fezes dele, aí ele passa a estar com a leishmaniose e tem que ser sacrificado. É proibido no Brasil, fazer o tratamento de qualquer que seja o tipo de leishmaniose, que tem a visceral e tem a outra. A Juliana me explicou, mas só que me fugiu a memória o nome. Isso, subcutâneo. E muitas das vezes nós aqui, gente, e eu estou falando, volto mais uma vez a falar, vou falar 1000 vezes se possível, mas é uma coisa de se preocupar, que depois que passar dessa fase para outra fase, aí sim, nós estaremos lascados. Eu vejo que a falta de interesse, muitas das vezes, até mesmo do executivo, e eu vou ter que falar dessa forma porque muitas vezes eu falei, até hoje não houve manifestação nenhuma. Eu sei, chegou aos meus ouvidos do amigo do cão, amigo cachorro, sei lá, um negócio assim. Mas só que essa amizade parece que não está se engrandecendo, não. Eu vou viver com isso aí até o final, até que eu tenha uma resposta convincente, que
possa não agradar ao Varley cidadão, mas sim o vereador que está aqui lutando pela causa dos cidadãos, né? Eu vejo que a gente precisava de mais informações, mais notícias, mas muitas das vezes, se estiver fazendo alguma coisa escondido, é muita covardia não pegar e informar para a população. Eu acho que é de extrema covardia não informar, porque eu conversando com o veterinário responsável da zoonose, ele me fez tantos esclarecimentos que, por ele ter um profissional lá na zoonose, eu acho que deveria estar mais preocupado com o que ele sabe, qual o conhecimento dele. Eu não vou pegar e querer cobrar do prefeito de frente, bater de frente com ele, que eu sei, eu tenho certeza que não pode estar ouvindo eu falar, ou então não está ouvindo, e não fazer nada. Eu acho que tem que sim. Sim, João. Varley, se você me permitiu o questionamento, é muito pertinente essa preocupação sua, mas você já vem debatendo na Câmara várias vezes, mas a minha pergunta é o seguinte: você já conversou com o chefe do Executivo e já demonstrou essa preocupação sua pessoalmente para ele? Com certeza. A resposta que eu tive é simplesmente que vai castrar 20 cães. Eu fico pé da vida, mas não falo nada, até mesmo por manter a cordialidade que eles estão fazendo, estão procurando fazer, que coisa não é simples, não é fácil, mas estão fazendo. Aí agora, a partir do momento que a gente vê que não está tendo, aí sim a gente tem que procurar o que é necessário para que se cumpra. Muitas das vezes sou abordado na rua e falam comigo assim: ô Varley, mas você não apresentou nenhum projeto de lei, você não apresentou nenhuma emenda ainda. Ué, mas para que eu vou apresentar tantas emendas, mais projetos, sendo que as leis que estão lá não estão sendo cumpridas? Para que eu vou fazer isso? Qual que é a necessidade de eu pegar e estar lá apresentando mais emendas, sendo que as que estão lá não estão sendo cumpridas? Eu deixo aqui a minha preocupação, não indignação. Coloco mais uma vez, não indignação, que eu sei que com um certo tempo o Executivo vai acordar para essa coisa, se não acordou. Se deixando me permitindo eu falar dessa forma assim e não me dando informações, é porque está querendo que eu pegue e mete o pau, né? Eu fico aí, coloco de novo, mais uma vez, as minhas preocupações. E 2014 está aí também. A lei da acessibilidade está aí. Eu até parabenizo o Roberto, porque ele está preocupado sim com essa lei que tem que se findar. Mas vamos pegar e abranger mais uma coisa mais preocupante, que é essa dos cães nas ruas. É só isso, senhor presidente. Vereador Jamir. Senhor presidente, os demais vereadores, o pessoal aqui presente, ouvintes da Rádio Cidade, internauta, boa noite. Eu quero aqui manifestar, senhor presidente, hoje aqui a minha alegria, não é o momento ainda que o projeto não está em discussão, mas do projeto hoje, ora apresentado nessa casa, que é o do voto, final do voto secreto, né? Esse projeto que tinha sido protocolado aqui nessa casa dia 16/1 e foi rejeitado dia 4/4 do mesmo ano. Quero cumprimentar a mesa por entender que esse projeto hoje é um projeto que está aí, um anseio da população, e o Brasil todo se aderiu. É o que eu tenho falado aqui, falei no início, que o político ele pode surpreender positivamente. Acho que nós poderíamos ter saído na frente naquela época, mas já fico muito feliz desse projeto ter voltado em pauta. Na época que eu entrei com o projeto, eu tive apoio de mais 5 vereadores que assinou comigo: João Pedroso, Gustavo, Vinícius, Cidinho, Criolo. E hoje acho que todos os vereadores assinaram para que esse projeto venha à votação. E a gente acabou de ver aqui a dificuldade para votar um título de cidadão honorário, o prazo e o que custava estar aqui abertamente, nós tudo manifestando
o voto a esse cidadão. Então, nós não temos que ficar esperando uma reforma política para a gente sair na frente. A mesma questão, eu volto a falar que tem na Secretaria da Casa uma proposta de emenda na lei orgânica, eu já tenho, o vereador João do Lico já manifestou favorável de estar assinando a respeito de redução de número de cadeiras, e nós precisamos de 5 assinaturas para esse projeto vir, caso venha 2/3, está na Secretaria da Casa. Não precisamos, ainda continuo falando numa reforma política para o ano que vem, para a gente se adequar às nossas câmaras municipais. Uma coisa contamina a outra. Hoje, o Congresso Nacional hoje, eles estão pensando talvez no povo, com as suas emendas, mas pensando também na eleição desde o ano que vem. Jamais eles vão fazer uma reforma política para prejudicar eles na véspera de uma eleição. Isso, se tiver uma reforma política, eles vão fazer o teste em cima do município, igualzinho fez com câmaras de vereadores. Quando foi tirar a vaga de câmara, foi inconstitucional, foi lá e fez e acabou. Então, nós não precisamos esperar essa reforma política. E qualquer reforma que vier, nós não precisamos esperar grandes coisas. Eu vejo, a minha opinião, tem as famosas emenda individual de parlamentar, isso virou um balcão de negócio para deputado, acho que ninguém mais avalia a proposta de um deputado dentro do Congresso, ele é avaliado pelas emendas, pela negociação que tem com a chefe. Hoje nós sabemos disso, com todo respeito. O Brasil hoje está à mercê de 2 partidos, que é o PMDB e o PT, e parece que eles não entenderam a mensagem do povo na rua ontem, ainda. Eu acho que nós todos aqui, acho que nunca tinha visto ontem mais de 4.000 prefeitos vaiar uma chefe da nação ontem. Isso é ruim para o nosso Brasil, isso é ruim. As ruas estão pedindo isso. Hoje eu vi um comentário do Alexandre Garcia, que a presidente não entendeu a mensagem, que tem ministro fazendo o que ela manda, errando e fazendo o que ela manda. Então, a minha opinião que nós puder sair na frente, que o município puder fazer na frente, eu acho que é muito melhor nós ser vistos com boas ações, ser notícia de boas obras, do que eu já vi acontecer nesses 8 anos aqui, infelizmente, muitas coisas aqui que a gente poderia ter amenizado ouvindo a população. O Brasil, me parece que é o único país do mundo, não me afirmo, mas é o único país do mundo que o político, e nas esferas municipal, estadual e federal, usa o próprio dinheiro para se promover, para se propagar com propagandas enganosas, que está tudo bem, e não está tudo bem. Então, essa emenda que hoje entrou aqui é de grande valia, e é uma resposta àquilo que as ruas estão pedindo, é uma mensagem que a gente está acolhendo aqui do cidadão. E pegando aqui a palavra do vereador Claudinho, ele diz a situação que está acontecendo em Argos. Eu tenho conhecimento que eu estou numa transação de escritura, e realmente hoje o valor é real. Hoje tem uma mudança grande, mas a respeito do contrato, vereador, eu deparei com a lei ontem, de 1990, na prefeitura, que realmente exige um contrato. Não estava sendo executado até no momento. Então, eu prefiro ainda esperar, me aprofundar a respeito dessa lei, para ver se realmente, mesmo que tenha escritura, que precisa ficar um contrato nos arquivos lá do cadastro. Então, e também tive a oportunidade rápida, de 1 minuto, de conversar com o prefeito, com o secretário de governo, e pedindo aí se é possível fazer esse aumento gradativamente. E eles estão ontem, hoje, e consultando a assessoria jurídica deles, no escritório que eles têm, para ver se pode fazer ou se não pode fazer esse reajuste gradativamente. Então, esperar para ver o que vai acontecer. Se realmente for 100% de uma vez, o aumento a minha maior preocupação que eu vi com as maioria das escrituras do povo de Arcos, das casas, de imóvel, que não foi o cidadão que pediu. A prefeitura tinha uma tabela venal, que quando ele ia passar a escritura, o setor fornecia para ele o valor que tinha. Agora, hoje, isso é uma disparidade enorme.
tem lote ali no bairro Santo Antônio que hoje não estaria no valor de R$ 1.415, e o valor real dele chega, não sei, de 70 a 100 mil reais. Então, o que acontece? Se esse cidadão fazer declaração de imposto de renda, e ele for vender esse lote hoje no valor real por 100 mil reais, e se ele tem uma escritura de anos atrás de R$ 1.500, R$ 2.000, ele vai pagar 15% do valor de lucro real para a Receita Federal. Ou seja, um lucro de 100 mil reais, ele vai pagar 15 mil reais de imposto de renda por imóvel. E é cheio de imóvel em Arcos aqui que tem escritura de 5 mil reais, que tem imóvel de 300 mil reais. Tem outro caso que já me procurou, que estaria vendendo esse imóvel, se caso ele vender, ele chegaria a pagar quase 45 mil reais de imposto de renda, não de TBI. TBI é 2% do valor. Então, a questão é, as escrituras, a maioria das escrituras são preço ainda simbólico nesse preço que o município fornecia. Eu creio que não foi o cidadão que exigiu, e hoje, se for por esse valor, eu espero ainda, para me manifestar a respeito, eu vou ter uma resposta rápida. Ontem eu tive também na secretaria, a chefe do setor lá do cadastro não é uma pessoa de Arcos, é uma pessoa de Lagoa Santa, que está lá, e no início eu tentei convencê-la que não precisava do contrato, não foi elegante hora nenhuma comigo, da maneira que tratou, não me ouviu, sugerindo alguns conselhos ao vereador. Aí eu até fui taxativo com ela, que se ela é funcionária não me ouvia uma sugestão, imagina prefeito se vai ouvir vereador. Então foi essa a minha resposta para a senhora Andresa, que respeito muito e vejo que ela está lá na condição de funcionária e não de auxiliar qualquer vereador em conselho. Eu acho que, me desculpa, a senhora Andresa, mas eu acho que nem da cidade de Arcos me vejo uma condição, tantas pessoas em Arcos que eu vejo, e com certeza é capacitada igual ela é. Não estou falando aqui hora nenhuma da capacidade, que eu não a conheço, mas tenho certeza, se o prefeito contratou, ele deve ter boas informações, bom currículo, e ela deve ter um entendimento muito grande para vir de uma cidade de fora, conhecer a realidade da nossa cidade, inclusive aonde se trata de avaliação. Mas eu vou esperar para ver como que vai, ainda, se vai acontecer. Se for lei, eu jamais vou aqui tentar legislar contra a lei, contra a renúncia de receita. E eu falei a mesma coisa, que é um projeto, é uma mudança que deveria sim ter chamado os vereadores e colocado, tem que mudar, e por isso e aquilo, e a presença é muito importante quando o prefeito conversa com os vereadores, pessoalmente. Eu acho isso muito importante. Isso é uma mudança radical na vida das pessoas, mexe com a vida de todas as pessoas que têm um imóvel, que for um dia vender. Então, sei que o município vive de receita, precisa receita. E se for desse jeito, tiver que pagar, que o executivo invista bem e retorne isso para o cidadão em saúde, em educação, em segurança pública, em zona rural, da maneira que vai receber. Nós também depois tem que cobrar o investimento, porque realmente, quando você se depara de um negócio, igual a condição minha, você tirar aí 15% do valor do imóvel, é o caso meu, não é todos os casos de Arcos que vai acontecer isso, não é todos. Mas eu creio que é muita gente que tem uma situação igual, parecida com a minha. E hora nenhuma fui lá pedir para fazer desconto em condição minha. Fui lá para ver como é que funcionava, e o que eu sugeri no momento, que não precisava desse contrato. Acharia que não precisava desse contrato. Mas entendendo que eu vi uma lei brevemente lá, eu tenho humildade suficiente para ver se precisar realmente o setor. Está certo, parabéns para o setor. Se tinha que fazer, não estava fazendo. E eu sempre falei nessa casa que o gestor ele tem que continuar o que é bom e melhorar o que precisa de melhorar. E nesse caso, se tiver fazer o que está certo, eu tenho que cumprimentar esses profissionais lá desse setor. Então, que vai ser uma mudança muito grande, que vai ser uma diferença de valor muito grande cobrado para o nosso cidadão, vai. Mas a semana que vem já tem uma resposta a respeito dessa condição.
e já está feito, já tem um decreto, já é lei. Hoje o momento é valor real, mas pode ser gradativamente. Muito obrigado. Vereador Criolo. Senhor presidente, novamente eu peço a palavra aos colegas vereadores, ouvintes da Rádio Cidade e a plateia presente. Eu gostaria de relatar que eu, como presidente da Comissão de Obras, o Vinícius e o Marcinho, a gente está fazendo visitas desde o início do ano. Eu já pedi um relatório de obras, mas não chegou ainda, mas a gente está visitando todas as obras possíveis. E relatar que a gente visitamos as estradas das zonas rurais essa semana, até na região dos Vermelhos, São Domingo, Buraco, Sobradinho, está ficando de primeira qualidade. Então é demorado o trabalho, mas está ficando de qualidade excelente. E outra coisa, também a gente tem que elogiar, mas tem que falar. As pontes que estavam caindo estão a mesma coisa, a preocupação maior são essas, as chuvas. Inclusive tem uma ponte do Cidinho ali que está uma vergonha, tá? A assistente social ficou com medo de passar comigo dentro do carro da assistente social ontem, para lá e para cá na ponte. Está terrível, então a gente tem que relatar as coisas boas. Quanto ao postinho, Barley, visitamos lá 2 ou 3 vezes essa semana, está tudo dentro da lei, dentro dos conformes, seguindo os cronogramas do engenheiro. Então a gente preza essa segurança de qualidade, porque daqui a 3 a 4 anos, se alguém perguntar quem que foi naquele ano o presidente da comissão de obra, a comissão de obra, nós tem que falar que fomos a gente que visitamos, fazemos aquilo. Não tal como a gente vê uma obra igual a nossa Câmara, que tem 5 anos de construção, que está em uma situação dessa forma que a gente precisa reformar. Então, isso aí é uma forma de a gente estar pedindo a reforma mais urgente, senhor presidente, porque isso aí é incomparável. Muito obrigado. Criolo, é importante, eu vejo a importância disso aí, porque, por exemplo, a gente está construindo. Muitas das vezes, outras obras que teve, igual, por exemplo, o passeio lá no São Judas, a gente não teve aquela observação de estar indo lá, não foi alertado depois que estava pronto. Aí, se enquanto você estiver alertando, enquanto estiver em andamento, é mais fácil de corrigir, fica mais barato o custo, não tem custo, né, para corrigir, enquanto está fazendo é uma coisa. Agora, depois de pronto para arrancar e fazer de novo, até o município leva. Né? Jogar material fora. A minha preocupação foi de pegar e estar alertando para todo mundo estar envolvido. Mas o que a gente tem acompanhado até agora, até então, não só eu, como 2 companheiros aqui, a gente está fazendo uma presença de coisa de qualidade. Então, quando qualquer um de nós que tiver e vir alguma coisa que está sem qualidade, a gente vai ficar muito feliz de estar ouvindo essas reivindicações de vocês para estar alertando, não só a mim, como o Vinícius e o Marcinho, mas nós todos 3 somos responsáveis por essa gestão. Falar. Vereador Genorinho. Dá uma boa noite, presidente, aos vereadores, a todos presentes. E salientar a perca de um ex-vereador, né, do qual foi relatado agora, uma homenagem justa que o vereador Eduardo fez para o nosso amigo José do Deco, como era conhecido. Agradecê-lo pelo feito junto ao Legislativo Arcoense e agradecer também e ser solidário à família de José do Deco, uma vez que também renunciou várias vezes para estar acompanhando o nobre vereador em suas sessões, em seu trabalho junto à comunidade. Deixo aqui minha condolência à família e peço à secretaria, através do presidente, para que emita uma nota de condolência para seus familiares, sua esposa e filhos. Gostaria também de relatar, foi uma colocação aqui na Palavra Franca, com relação à entrada de projeto de voto secreto. A lei orgânica do município está sua legislação dizendo que o voto secreto seria para presidência, título de honraria e cidadania honorária, falta de decoro, né?
no caso de cassação de vereadores, cassação de prefeito, no caso de impeachment. São esses os quesitos de voto secreto na casa. Diga de passagem, conforme o vereador disse que entraram 5 vereadores, assinaram. Eu não sou incoerente de forma alguma, dessa vez assinei, porque todos assinaram. Se fosse só 5, passou em minha frente, eu assinei. Agora, eu vejo e falo abertamente que o momento hoje, as câmaras municipais, o próprio Assembleia Legislativa, foi aprovado hoje já também, mas por quê? Eu já estive vereador aqui, hora nenhuma eu me coloquei nessa posição. Hoje é porque houve a mudança, a título, um clamor popular, né? E hoje vem, porque existe uma hierarquia de lei. Se o Congresso tem uma lei, naturalmente tem que ser um efeito cascata e vai chegar aqui. Então eu vejo hoje, eu, vereador, que assinei agora nesse momento, eu acho que até uma certa discrepância por minha parte. Porque eu acho que eu estou querendo fazer uma política com isso. Eu sei que não vai existir mais, então estou pondo um projeto aqui hoje para satisfação, vou falar, do município, do cidadão arcoense. E vejo também a questão do vereador, o número de vereador, também vai haver, já vai ter uma regulamentação, uma nova leis, termos de reformas partidárias, eu acredito que vai ter esse contexto. Então, eu acho que, às vezes, a gente está fazendo uma coisa, um jogo político nisso. Eu não concordo muito com isso. Mas, se eu não assinar também, às vezes a mídia vai falar que eu sou contrário, etc. Então, por essa razão, assinei, mas existe uma discrepância por minha parte, porque eu já fui vereador e nunca apresentei isso. Mas, como a realidade hoje é esta, e estão apresentando, não é que eu mudei de ideia, não, porque há um clamor e vem a hierarquia de leis. Porque eu tenho convicção, se não tivesse hoje esses manifestos, naturalmente, Câmara nenhuma nem Assembleia estaria fazendo. Estou sendo coerente e de uma forma cristalina e transparente e convicta, que outro dia eu fui questionado a respeito, e eu, em rádio, eu fiz esse mesmo comentário. E não vou me furtar aqui na Câmara também. Pedir também, eu acho que nós, quando se fala desse impasse que há hoje, nesse momento, com relação a essa questão de aumento através de decreto, que eu ainda não tenho ainda esse conhecimento, que eu não vi o decreto ainda, seria insensato até comentar esse assunto. Mas sei que temos leis demais. Nós precisamos de revogar um bocado de lei também, né? Porque se o gestor for pegar as tantas leis que tem, eu vou te falar, salvo engano, existe uma lei mesmo, que pede, mesmo tendo a escritura, tem que ter um contrato de compra e venda. Então, por essa razão, eu vejo que nós temos que pedir até mesmo assessoria jurídica para que a gente tratar desse assunto, porque na outra legislação não estava. Eu sei que às vezes pode estar fundada aí no Código de Obras, né, de uso e ocupação do solo. Então, nós temos várias legislações que a gente fica, assim, ignora alguns textos, né? Então, eu vejo que, para se tratar desse assunto, para que a gente tenha, assim, vamos falar assim, mais conhecimento de causa, eu acho que nós teríamos que ter até uma assessoria, porque eu acredito que o gestor, no caso executivo, não iria fazer algo que não está contemplado em alguma norma, alguma lei. E nós temos que achar a forma, por exemplo, se for fazer dessa forma, no caso, se for tributário, né, nós temos que achar a forma que impeça o executivo a fazer através de decreto. Então, são coisas que a gente está falando aqui de forma aberta, exatamente para atentar para o legislativo, porque a gente possa atender melhor quando a gente vê que está prejudicando a população num todo. E essas são as colocações que eu tenho. E, claro, que eu vou de encontro aos novos vereadores, do qual está fazendo essas reivindicações e denunciando, né, às vezes, aquele setor. Mas vamos aguardar para que a gente possa verificar esse decreto e fazer com que a gente tenha um conhecimento de causa de forma mais fundamentada, para que a gente possa também chegar ao Executivo
para mostrá-lo uma maior eficiência nesse assunto que ora está sendo colocado na Câmara Municipal. Presidente, só rápido. Eu respeito a posição do vereador Genor, mas eu vou deixar muito claro aqui dentro dessa casa que a minha proposta de emenda na lei orgânica a respeito de redução, ela não é jogo político não, e nem média. Perdi a oportunidade, se fosse média política, o ano passado, 6 meses, véspera das eleições, sabia que a ex-vereadora Maria Marlene estava ao contrário, e se eu fosse contrário também, a emenda ia passar. Presidente, eu não terminei ainda a minha fala, né? Então, desculpa. Aí, o vereador, eu vou te dar a palavra agora, e não estou falando que você, não, estou falando do vereador Genor, meu posicionamento. Eu não estou te questionando, hora nenhuma, eu relatei nome de vereador. Falei, o vereador Genor talvez seria incoerente. Então, por essa razão, eu fiz uma colocação. Não estou falando que é o vereador X ou Y, tá? Tá, então... Aí eu já tenho a palavra, meu nome, vereador Jamir. Te agradeço, mas a proposta é minha e ela não é jogo político. Porque se for jogo político, eu tinha entrado nela no ano passado, sabia... nós estamos 3 vereadores aqui reeleitos, sabemos da pressão que nós sofremos aqui dentro do plenário. Hoje você vê um Senado e um Congresso Nacional recuando das ruas. Nós tivemos contato direto. Erradamente fui favorável, mas tenho a humildade de ver, e já falei, volto a repetir, qualquer 9 dos 3 vereadores aqui, que hoje está eleito, nós somos 13, se caso tivesse sido 9, representava a Argos, representa muito bem. Então, se fosse jogo político, eu ia deixar para 6 meses, véspera das eleições. Então, não é jogo político, nunca precisei de jogo político para me eleger. Tem 3 eleições eleito por inteiro, sem depender até de chamada alguma. Então, não é jogo político, é uma emenda consciente. Nem sei se quem de nós vai ser vereador e candidato daqui 4 anos, mas entendendo e ouvindo aquilo que o povo é a maioria mesmo, e nós estamos vendo aí que... Parabéns para o povo, eu tenho orgulho do povo e do jovem que hoje acordou. Graças a Deus que o povo acordou, e nós não precisamos esperar vir aqui novamente o que aconteceu. Nós podemos antecipar essa condição. Essa é a minha opinião, mas eu sou um político muito tranquilo. Nada de garganta abaixo, cada um é dono do seu voto, igual eu sou do meu. Então, não vou pressionar, tem ali o apoio do vereador João Pedroso, o qual já manifestou para assinar, e eu só estou dizendo que está na Secretaria da Câmara, não estou pedindo ninguém e nem pressionando ninguém. Já conversei com alguns vereadores, quem sentir vontade e achar necessário, está ali de uma forma muito tranquila. Obrigado pela parte, vereador. Só finalizando, eu não citei com o número de vereadores, citei um projeto que ora está tramitando, que é o voto secreto. Mas uma vez você falou o número de vereador, outra coisa que eu estou dizendo, a mesma coisa, vai ter reforma partidária, política partidária, e vai ter isso nos textos. Então, eu acho o seguinte, se vai ter... Não vai precisar, mas já que está fazendo antecipado, isso é que eu vejo que é uma forma política. Se não existisse, naturalmente, às vezes nem estaria comentando isso. Essa forma que eu vejo. Agora, eu vejo o seguinte, eu vejo concentração de poder não pode em democracia. Então, acho que quanto mais representatividade, melhor. Concentrou poder, não dá certo. Se você tem 6 para convencer, fica muito mais fácil 3. Então, acho que quanto mais representatividade, melhor. Cada um com a sua concepção, com o seu conhecimento. E eu vejo isso, eu estou vendo aí no dia a dia, hoje eles estão modificando de um dia para outro. Agora nós vamos fazer a média, eu vejo dessa forma. Agora, se eu estiver falando errado, infelizmente, eu estou vendo uma ótica muito diferente. Mas não é que eu sou contra, não, sou a favor. Só estou dizendo que o procedimento é mais... para função mesmo política, não vejo outra, porque todo jeito vai acontecer mesmo, porque a lei vem de cima para baixo. Se fosse o contrário, nós já teríamos votado e chegaria lá, né? Então, por isso que eu estou dizendo que, mas é claro que nós vamos votar. Embora eu acho que nós podemos esperar as decisões de cima, que já vai vir tudo arrumado mesmo, nesse sentido. Esse foi o meu posicionamento. Não direcionei hora nenhuma a nenhum vereador, estou dizendo, a Assembleia do Estado hoje já votou o que nós estamos apresentando hoje. Então, quer dizer, já é
já é voto, como se diz, já é lei consumada, né? Porque existe hierarquia, o Estado predomina no município. Então, hoje, já é isso que nós vamos votar aqui amanhã, depois da manhã, ou na próxima sessão, sobre o voto aberto, já é lei, porque no Estado já foi aprovado. Então, nós vamos aprovar aqui, vamos, mas a coisa que já está aprovada. Isso quer dizer, se eu não expus muito bem, me desculpa. Obrigado. Eu pergunto aos vereadores se vocês estão de acordo em fazer uma reunião extraordinária logo em seguida a esta, devido à urgência dos projetos, né, que estão para ser apreciados nessa noite. Eu gostaria de saber se nós podemos fazer reunião extraordinária logo em seguida a esta. Todos estão de acordo? Eu peço, então, apenas 5 minutos para a gente organizar a pauta e a gente já passa para a próxima reunião. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta reunião ordinária.